Na aula de hoje eu quero saber se você já passou por algum tipo de acidente ou viu algum tipo de acidente, ou se você sabe reagir quando em situação de perigo, de emergência, de algum acidente. O que você faz? Por exemplo, quando você queima a ponta do seu dedo, quando uma fritura bate na sua pele, faz aquela bolha, você estoura ou você resolve por outros meios. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre isso. Nossa aula de hoje é sobre primeiros socorros. Noções de primeiros socorros, lembrando que sempre é indicado que a gente ligue para alguém especializado, que é o Corpo de Bombeiros e o SAMU, tá bom? A gente sempre tem que chamar. Porém, a gente pode fazer algumas coisas para amenizar, tá? Sempre procure um médico em caso de emergência e procure o serviço especializado, como eu disse. Para passar essas informações que eu tô passando para vocês, é importante que vocês saibam que eu, como professora de educação física, sou da área da saúde também, e fiz o curso de primeiros socorros, de noções de primeiros socorros. Vou passar um pouco do que eu sei para vocês e também estou baseada em alguma diretriz. O que é diretriz? Alguma coisa que não foi da minha cabeça, não foi algo que eu inventei. Que é uma cartilha do Ministério da Saúde, vocês encontram no Google, né, na internet, é só pesquisar lá, exemplo, queimadura, como eu reajo a uma queimadura, dependendo da queimadura, que são várias, né? E também utilizei não só o Ministério da Saúde como base para passar essas informações para vocês, como também o site do Corpo de Bombeiros, tá? Então vamos que vamos? Então vamos lá, queimadura, de acordo com o site do Ministério da Saúde, é toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor ou frio. A queimadura não necessariamente é pelo fogo, pode ser através do frio também. Por exemplo, se você ficar muito tempo com a mão no gelo, vai queimar, tá? Então é pelo calor ou pelo frio, pelo fogo ou pelo gelo, tá bom? Produtos químicos podem queimar também a pele. Eu não sei se você já teve a experiência de colar o dedo com super bond, que fica aquela camada assim, toda esquisita. Então, o cloro também queima e corta, na verdade. Corrente elétrica também pode provocar queimadura, radiação, ou alguns animais também podem provocar queimadura, que é o caso da água-viva. A água-viva também pode provocar queimadura. E algumas plantas também podem provocar queimaduras. As queimaduras podem ser classificadas em 3 tipos: queimadura térmica, queimadura química e queimadura por eletricidade, que foram as citações que eu disse. E ela pode ter grau 1, grau 2 igual grau 3. Grau 1 é aquela basiquinha que a gente se queima assim na panela, que dói na hora, né? E aí quando o objeto tá quente, você dá aquele susto e solta, que fica só uma camada superficial vermelha, só atinge só a camada superficial da pele. A segundo grau atinge mais uma camada, umas camadas mais profundas e causa bolha. E o grau 3 já queima a carne e o osso também. Geralmente, a pessoa não sente dor, porque queimou o nervo. Então, a pessoa perde o nervo. E aí, o que você deve fazer quando isso acontecer? Se você tiver uma queimadura de grau 1 e grau 2, você deve botar, de acordo com o Ministério da Saúde, você deve colocar por mais 10 minutos a região que você queimou na água corrente. Ou colocar um pano úmido sobre, tá? E o que você não deve fazer também? Não deve estourar a bolha, que muita gente faz isso. Não deve tocar na queimadura com as mãos, porque a nossa mão leva muita bactéria, muita sujeira, micro-organismos que podem se proliferar ali e dar uma infecção generalizada. Você não pode também ficar tirando aquela pelinha. Muita gente fica tirando, né, a pelinha, porque a nossa pele é proteção pro nosso organismo. Então, se você ficar tirando a pelinha daquele local, vai doer sempre. Pode inflamar, sair secreção, que é o pus, né? Não passar coisas em cima, como pasta de dente, pode agravar ainda mais o local da queimadura. Não pode passar pó de café, que um monte de gente fala sobre isso, né? Manteiga, nada disso. E aí, como evitar as queimaduras, né? Não se aproximar muito do fogão, se você tiver que cozinhar, cozinhe com atenção, tenha a atenção voltada para aquilo que você está fazendo. Evite ficar perto de fogos de artifício, que eu sei que a maioria isso deve soltar aquelas bombinhas que leva fogo, e aí pode aproximar álcool de fogo também. Nessa quarentena, eu fiquei sabendo de muitos casos de pessoas que passaram álcool na mão e se aproximaram do fogão.
o álcool demora um pouco para sair da nossa pele. E aí a pessoa também pode provocar a queimadura através disso, tá bom? E em caso de fratura, o que é fratura? É quando há um rompimento do osso. E aí, o que você não deve fazer? Fraturar, a gente sabe que é um acidente, né? Acontece. E aí, caso há fratura, o que pode ser classificado? Fratura fechada, que é aquela que a pessoa quebrou, mas não está exposto o osso, e a exposta, né? Que o osso sai, ele corta a carne, a pele, e fica exposto o osso. E aí, o que você deve fazer nesses casos? Nunca deve tentar colocar o osso no lugar, porque isso é um trabalho para uma pessoa especializada, no caso, o médico, o ortopedista, inclusive. Não colocar gelo, porque o gelo começa a esfriar aquele local, fica pior quando o médico for colocar no lugar, que geralmente não dá anestesia. Então, se você colocar gelo na região da fratura, pode ser que na hora que o médico for colocar o seu osso no lugar, vai doer muito, porque o sangue vai estar frio. E geralmente nosso sangue é quente, né? E quando tá quente a gente não sente, mas quando tá frio... Quando acontecer isso, você corre sempre pro hospital pra resolver, né, essa questão. Mas você pode ter alguns primeiros socorros, né? Que é colocar uma tala na região, tá? Colocar uma tala. A tala pode ser madeira, pode ser revista, pode ser travesseiro. Algum objeto que fique assim, ó, plano, que dê uma segurada no osso. Você pode isolar com alguma faixa de pano, de tecido, de plástico, até chegar no hospital. Envenenamento. Quando houver um envenenamento, a medida mais urgente que você deve tomar é ir o mais rápido possível para o hospital. Não tenta tomar nenhum tipo de líquido, não tente tomar nenhum tipo de leite, porque líquido pode agravar, pode espalhar o veneno, tá? Então sempre vá o mais rápido possível para o hospital, tá bom? Não tente provocar também vômito, porque o vômito pode prejudicar o esôfago e queimar tecidos, né, dos seus órgãos. Luxação e entorses. Qual é a diferença? Luxação é que, por exemplo, nossos dedos aqui, muita gente fica estalando, né? Isso é errado, isso é provocar luxação. Luxação é quando há o deslocamento do osso da articulação, porque entre os nossos dedos das mãos, por exemplo, nosso ombro, toda a parte móvel do nosso corpo tem uma articulação, que ela serve de ligamento de um osso com o outro. Por exemplo, aqui no nosso braço, temos dois ossos, que fica um aqui, você até tá sentindo, ó, e o outro aqui. E aqui tem um osso só, então a articulação aqui é como se fosse uma fita, né? Tá ligando dois ossos com um osso. Então, as articulações sempre são móveis ou semimóveis, tá bom? Então, vamos lá. Quando há luxação é quando há um deslocamento do osso, ele sai e volta. E isso provoca inchaço. E o que a gente deve fazer de acordo com o Corpo de Bombeiros agora? Que eu tô lendo aqui a cartilha do Corpo de Bombeiros, que eu vou deixar o link na nossa aula, tá? Você deve imobilizar com tala também, procurar um serviço especializado, chamar bombeiro, SAMU. E se houver deformidade, você principalmente deve ir, né, ao médico. No caso de luxação, pode colocar gelo, porque não há fratura, você só vai ficar com aquele local inchado e tudo mais. No caso de entorse só acontece na região do calcanhar, que é lá na região dos nossos pés, calcanhar. Quando você tá na rua e vira o pé assim, ó, vira o pé pode virar pra dentro ou pra fora, e aí pode inchar. O melhor, sempre pra quando houver isso, a melhor coisa é botar gelo, tá? Convulsões. Não sei se vocês já presenciaram alguém que teve alguma convulsão. O que é convulsão? É quando o nosso cérebro... não, geralmente acontece quando há alguma questão no cérebro, algumas alterações súbitas das funções cerebrais que provocam movimentos desordenados e involuntários e apresenta perda da consciência. Ou seja, a pessoa fica se debatendo no chão. O que deve fazer? Esperar a pessoa acabar de ter a convulsão. Não deve colocar a sua mão na boca da pessoa, porque a pessoa vai estar inconsciente. Ela não sabe o que está fazendo. E aí os movimentos do corpo dela também vão estar inalterados por conta do cérebro, que é aquele que comanda o nosso corpo. Então pode ser que a pessoa prenda o dedo, prenda os dentes na sua boca. Então nunca coloque objetos dentro da boca da pessoa, nem o seu dedo, sua mão, para tentar segurar a língua da pessoa. Não faça isso. Tente sempre segurar a cabeça da pessoa para que ela não bata muito no chão. Afaste objetos que possam machucá-las e leve ao pronto-socorro, tá bom? E aí, essas foram algumas das coisas que acontecem geralmente, que a gente é pego de surpresa, tá? Na próxima aula a gente vai ver um assunto um pouco mais sério e que demanda um pouco mais de atenção e de cuidado de vocês, para identificar quando isso estiver acontecendo. Que eu espero que nunca aconteça na vida de vocês, nunca aconteça com alguém perto de vocês, tá?
Então, na próxima aula, a gente vai saber um pouco das noções básicas para fazer a massagem cardíaca. A massagem cardíaca é a massagem que reanima o coração de uma pessoa que teve alguma parada cardíaca, tá bom? Eu vou explicar algumas noções para vocês poderem ajudar essa pessoa para que dê tempo do serviço especializado, que é o SAMU, o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar chegar a tempo, tá bom? Então, até a próxima aula. Cuidem-se, use máscara e até lá.